O Revista TST está de volta e vamos conferir os julgamentos de destaque das turmas do tribunal. O Giro de Notícias começa com o julgamento da quarta turma. A União não vai ter que indenizar um empregado anistiado do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, que demorou 17 anos para ser readmitido. O TRT no Rio Grande do Sul havia condenado a União por entender que a demora na readmissão teria ultrapassado o limite do razoável. Mas no recurso de revista da União à quarta turma, o relator, ministro Alexandre Ramos, observou que o TST tem firmado o entendimento de que não cabe indenização por dano moral em razão da demora na readmissão do empregado anistiado, tendo em vista que o ato está atrelado à disponibilidade orçamentária da administração pública. A decisão foi unânime. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a pagar indenização por ter contratado um empregado terceirizado em vez de nomear um aprovado em concurso público. A decisão é da terceira turma. O candidato argumentou que os Correios lançaram o edital para contratar mão de obra terceirizada, enquanto ele, aprovado em concurso público, esperava pela nomeação. A vaga era para o município de Formosa, em Goiás. O candidato contou que passou tanto na prova teórica quanto no teste de capacidade física. Com base no número de terceirizados contratados e na ordem de classificação dele no concurso, o candidato argumentou que teria sido convocado se os Correios tivessem nomeados aprovados. Ao contrário do primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou o pedido de indenização do aprovado, que recorreu da decisão. Na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator ministro Agra Belmonte teve entendimento diferente do TRT. Ele observou que a contratação de terceirizados não é proibida, mas que a terceirização não pode impedir a contratação de aprovados em concurso público. O que o tribunal fez aqui foi considerar que seria perfeitamente possível contratar terceirizados em detrimento de concursados. E isso é contrário à nossa jurisprudência, daí porque penso que a decisão proferida em juízo de primeiro grau, considerando que essa terceirização era uma terceirização ilícita, ela realmente gera a angústia capaz de se refletir em danos morais e, por isso, mantenho o meu voto. A decisão foi unânime. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a pagar R$10 mil de indenização por dano moral ao candidato. Empregado demitido mesmo com diagnóstico de doença pulmonar grave vai ser remunerado pelo período que ficou afastado. A decisão é da segunda turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina havia entendido que a dispensa do empregado da Minas Minerais Industriais não havia sido discriminatória. Para o TRT, o profissional não apresentou provas de discriminação e o empregador tem direito de romper o contrato, o que, por si só, não caracteriza ilicitude. Mas, na segunda turma do TST, a relatora do recurso de revista do empregado, ministra Adelaide Arantes, observou que o diagnóstico do profissional de pulmão negro é típico de pessoas que trabalham em minas de subsolo e na exploração de minerais, devido ao acúmulo de pó de carvão nos pulmões. A ministra citou ainda a jurisprudência do TST. De acordo com a súmula 443, presume-se discriminatória a despedida de empregado portador de doença grave que suscite estigma ou preconceito. Nesse caso, o ato é considerado inválido e o profissional tem direito à reintegração ao emprego. A relatora destacou ainda que o empregado foi dispensado tão logo voltou de licença concedida pela própria empresa, que, portanto, sabia da condição de saúde dele. Em decisão unânime, os ministros da segunda turma reconheceram a natureza discriminatória da dispensa, que caracterizou abuso de direito do empregador. Após a publicação do acórdão, foram apresentados embargos de declaração. O Giro de Notícias encerra com o julgamento da quinta turma. Uma camareira do Natal Mar Hotel vai
vai receber adicional de insalubridade em grau máximo devido à limpeza de banheiros. O adicional havia sido negado pelo TRT no Rio Grande do Norte. Para o regional, o uso de EPIs neutralizaria eventual contato com os agentes químicos e biológicos, não sendo necessário o adicional. Mas, ao julgar o recurso da empregada ao TST, o relator, ministro Breno Medeiros, observou que o TST tem decidido que a higienização de apartamento de hotel, ambiente com grande circulação de pessoas, autoriza o pagamento de adicional em grau máximo. E essas e outras notícias você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook, como fez o nosso seguidor Cláudio Oliveira, que disse concordar com a decisão. E para comentar as notícias do TST, basta seguir o perfil do tribunal no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus.